Boa noite. Queria agradecer inicialmente o convite por estar aqui, doutor João Carlos, doutora Maria Helena, a Letícia que organizou as coisas para a gente, a Bianca, e falar que meu conflito de interesses é que o exercício pode ser um ótimo remédio, então vamos todos prescrever e fazer exercício. O doutor já me apresentou. Então, vamos começar com esse documento, né, essa recomendação da OMS. Está funcionando? Com essa recomendação da OMS para atividade física e comportamento sedentário, né? Então, ele reforça aquilo que a gente já fala há muito tempo, que o exercício ele é fundamental para proteção, prevenção e controle de doenças não transmissíveis e que também é muito importante pensando na saúde mental, prevenção do declínio cognitivo, depressão, ansiedade, além do bem-estar, né, de gerar bem-estar geral e que todo movimento conta. Além dos benefícios que a gente já conhece do exercício, né? Então, a melhora da capacidade cardiorrespiratória, melhora da força, é uma forma de prevenir osteoporose, sarcopenia, melhora a funcionalidade, controla doenças cardíacas, diabetes, lipidemia, uma série de cânceres, controle de doenças ortopédicas, fortalecimento muscular, fortalece o sistema imune, melhora pensamento e aprendizagem, vitalidade e bem-estar geral, melhora o humor e autoestima. E quando a gente fala em saúde mental, eh, a gente observa, né, melhora da questão da ansiedade, depressão, estresse e melhora da satisfação e da imagem corporal também. Lembrando, um alerta importante, que exercício não é quanto mais melhor, nem sempre quanto mais será melhor, e que qualquer exercício é melhor que nenhum. Então, às vezes, aquela recomendação de descer um ponto antes de chegar em casa do ônibus vale já como uma melhora. E que os hábitos de vida saudáveis eles vão ajudar no tratamento das doenças psiquiátricas. Quais são os mecanismos, né, que o exercício ajuda na melhora da saúde mental? Então, na liberação de neurotransmissores, serotonina, endorfinas, melhora das transmissões sinápticas, sensação de calma após o exercício, que é desencadeado pelas beta-endorfinas, ação no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, diminuindo o cortisol, o efeito ansiolítico relacionado ao peptídeo natriurético, distração e interação social. E existe malefício? O exercício pode ser ruim? Sim, o exercício em grande volume, alta intensidade, ele pode aumentar a ansiedade, a compulsividade e gerar um grau de dependência. Exercícios usados de forma compensatória em relação a sentimentos negativos. Novamente, ansiedade, estresse, depressão, preocupação com o peso, insatisfação corporal. E na tentativa de emagrecer, ele pode trazer malefícios e pode gerar queda do desenvolvimento do trabalho, no casamento, o uso dele como fuga, exacerbação da anorexia nervosa, fadiga, competitividade, esforço excessivo, piora de hábitos alimentares, preocupação excessiva com a dieta, com a imagem corporal e o egocentrismo. E em relação aos riscos, né, os pacientes com transtornos alimentares, agora entrando mais no nosso tema, costumam ter uma relação problemática com o exercício. Então, o exercício, geralmente, ele é usado como método compensatório, tanto que é incluído no DSM-5 como um diagnóstico, né, uma das formas de diagnóstico, e não usado só como busca de saúde e sem respeito aos seus limites. Nos jovens, então nas crianças, na infância, isso acaba sendo pior, principalmente quando os pais já não têm uma boa relação com os exercícios e como a gente vai falar mais para frente, os esportes considerados estéticos também são de maior risco. Na anorexia nervosa, então, o que que a gente vê, né, relação do exercício com a anorexia nervosa, elas vão ter uma tendência a estar o tempo todo sentando e levantando, procurar correr em vez de andar, estar o tempo todo com o abdômen, com o glúteo contraído, com o objetivo de estar fazendo exercício. Por outro lado, exercícios de leve a moderada intensidade, eles são benéficos para ajudar na manutenção da massa óssea,
diminuir o estresse e auxiliar no ganho de peso. Na bulimia, então o exercício físico ele vai entrar como um método compensatório, principalmente após o episódio de compulsão. Como eu já falei, ele é parte do critério diagnóstico. E o exercício, ele pode ser uma forma mais aceita, né. Então, às vezes, o paciente provocar um vômito, tomar um laxante, ele vai ser mal visto, mas fazer exercício está tudo bem. E parece também, quando bem orientado, ele pode gerar uma melhora em relação à imagem corporal e junto com a terapia cognitiva comportamental, traz benefícios ao tratamento. Na compulsão alimentar, em geral, a gente vai ter o oposto, né, o exercício vai ser muito pouco. E daí a gente vai estimular a pessoa a se exercitar. Lógico, começando devagar, com orientação, de preferência uma orientação de uma pessoa que tenha essa relação já do tratamento dos transtornos alimentares, para não estimular o contrário, né. Mas eles são efetivos para ajudar nos transtornos de compulsão alimentar, deve ser estimulado de forma rotineira, buscando saúde e não de forma compensatória. E ele vai ajudar também na depressão, que está muito associado aos transtornos de compulsão. E o técnico, né? Deixa eu só se eu não pulei nenhum. Ah, aqui, as modalidades de risco. As principais modalidades de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares são consideradas as atividades estéticas. Balé, dança, patinação, salto ornamental, ginástica rítmica, aeróbica. Esportes que usam roupas muito justas e tem muita exposição do corpo, né, vôlei, natação, atividades que têm categoria de peso, então o hóquei, o remo, as lutas em geral. Os esportes de endurance, buscando daí melhora da performance. E a gente vê também alguns esportes que desencadeiam a compulsão alimentar, que são aqueles em que o peso favorece, né, como o futebol americano, o rugby, o levantamento de peso. E qual que é a função do técnico, né? O técnico ele pode ser herói ou bandido. Então ele pode ser o primeiro a identificar que aquele atleta ele está tendo comportamentos de risco, do mesmo jeito que ele pode ser estimular piora daquele comportamento. E quando a gente fala em exercício, uma das primeiras síndromes, né, que a gente vai estudar é a tríade da mulher atleta, que ela é composta pelo transtorno alimentar, amenorreia e osteoporose. Então, é a atleta, né, desenvolvendo anorexia ou bulimia, consequentemente levando à menorreia, a perda de massa óssea, gerando uma fratura de estresse. Geralmente a gente vai pensar nessa hipótese quando a paciente já está lá na fratura de estresse, quando ela chegou com a fratura que a gente vai voltar no histórico. Pode levar à depressão de glicogênio muscular, queda de rendimento, hipoglicemia, desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, anemia. Daí o COI observou que isso não acontece só em mulheres, e que não é só uma tríade, né, a gente, eh, atinge diversos sistemas, né. Então o que que ele propôs? A evolução para o RED-S, que seria a deficiência relativa de energia, entre homens e mulheres, e daí ele não tem necessariamente um TA. A gente sabe que muitos atletas, principalmente atletas olímpicos, eles têm um gasto energético muito grande. Chega a 18.000 calorias por dia. E para ele consumir tudo isso de forma saudável, muitas vezes ele não consegue. E daí sim ele tem uma deficiência de energia que pode gerar as consequências, né? E vai afetar não só, né, o ciclo menstrual, a saúde óssea, mas entra tudo, né, sistema endócrino, metabólico, hematológico, crescimento e desenvolvimento, gastrointestinal, cardiológico, aumentando a abordagem. E exercício compulsivo. Muitos casos, o exercício pode se tornar, né, uma doença psiquiátrica por compulsão, então a pessoa desconta todas as emoções dela ali no exercício, também deixando de ser saudável, né. Então ele vai priorizar o exercício a, de repente, ter uma convivência social, ao trabalho, a estar em casa com a família, e isso acaba trazendo outros problemas.
A dismorfia muscular, ele é um transtorno alimentar, ainda não está muito bem definido, né, no DMS-5, no DMS-4 ele chegou a ser citado, que ele é comum em halterofilistas e bodybuildings, que seria o oposto da anorexia. Então a pessoa, ela tá forte, ela tá musculosa, mas ela se vê acima do peso, se vê muito magra. Geralmente, ele quer emagrecer mais no sentido de perder percentual de gordura. Então, o que o pessoal fala que quer ficar rasgado, né? Então, ele quer ficar mais forte, mais musculoso, o músculo mais definido com menos gordura. Também está associado à depressão, ansiedade, outros transtornos alimentares e o uso de anabolizantes. Então, é importante a gente sempre reforçar, primeiro, que médico do esporte não prescreve anabolizante, e segundo, que o uso de anabolizantes pode desencadear outros transtornos psiquiátricos. O overtraining é quando tem a queda de performance por falta de recuperação dos treinos, né? Então, excesso de treino, falta de recuperação e alimentação inadequada leva à queda da performance. Então, dificuldade de dormir, perda de peso, apetite, redução de libido, irritabilidade, fadiga, dor muscular, labilidade emocional, depressão. Pode ter sintomas físicos, então, queda da frequência cardíaca, alteração de lactato, alteração de secreção de neurotransmissores, infecções de vias aéreas mais frequentes, alteração do cortisol, testosterona, aumento de CPK e ureia. E para a gente concluir, então, os exercícios físicos são benéficos para a saúde e devem ser sempre estimulados de uma forma saudável. Qualquer atividade física é bem-vinda e deve fazer parte da nossa rotina. Atividade física deve ser prazerosa. Exercícios, quando bem orientados e sob supervisão especializada, pode ser benéfico, seja na anorexia ou na bulimia nervosa. Atividade física deve ser estimulada na infância, de preferente de forma saudável e muitas vezes lúdicas. Então, para criança, é sempre importante estimular um esporte, não precisa ficar lá, né, levantando peso obrigatoriamente, mas participar de um jogo com outras crianças. E os pais e técnicos devem estar atentos aos sinais de exagero dos exercícios e outros comportamentos associados. Aqui tem as referências, se alguém quiser alguma específica, depois só me mandar. E aqui os meus contatos. Obrigada.